Olá, boa noite, Léo. Tudo bem? Boa boa noite, Cláudia. Boa noite, Paulo. Boa noite a todos aí que estão nos acompanhando. Boa noite, Paulo. Tudo bem? Tudo bem, Claudinha? Boa noite, Léo. Como tá? Tudo certo? Boa noite, pessoal. Tá, e boa noite a todos vocês que estão conectados conosco nesta noite, mais uma terça-feira, aqui no Facebook, na página da USE, na página do SEAC Conchal, em outras salas que nós abrimos. E é sempre muita alegria, né, que nós estamos aqui novamente, através dessa live, para conversar sobre o que nos toca a alma, né, o que nos alegra a alma, que é o Evangelho de Jesus à luz da doutrina dos Espíritos. Então, esse bate-papo aí entre nós, amigos aqui, que fazemos parte da regional de Rio Claro, né, o Leonardo de Limeira, para quem está conosco pela primeira vez, o Paulo de Conchal, eu de Rio Claro. Então a gente se reúne para fazer um bate-papo bem descontraído, alegre, tem até música no final às vezes, né? Nós temos aí um inspirado aqui, que a música vem do nada, né, Paulo? Um iluminado. É, que recebe a inspiração do alto. Então é sempre muito bom, e essas terças-feiras, quando a gente se encontra, a gente coloca aqui os nossos pensamentos, as nossas ideias sobre o Evangelho segundo o Espiritismo, né? Então, participem com a gente, com comentários, com as reflexões de vocês, com perguntas, que sempre vai ser bem-vindo. Então, convido o Paulo a fazer a prece. Paulo, por favor. Muito bem. Nossa prece hoje vai ser uma música. Como o nosso tema é o capítulo 6 do Evangelho, o Cristo Consolador, nós trouxemos aqui a música da Cacá Rezende, Prece ao Consolador. Prece Muito ao bom, Consolador. é isso mesmo, muito gostoso. Bom, hoje a gente vai estar conversando sobre o capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo. E antes da gente falar sobre isso, né, que o Léo vai fazer a leitura, quando da sua passagem pela terra aqui de Jesus, ele nos deixou um código de vida. Mas devido ao nosso atraso moral e intelectual da época, ele deixou essa complementação dos ensinos para mais tarde. E após 18 séculos, vem Hipólito Leon Denisard Rivaio, com o pseudônimo de Allan Kardec, e codifica os ensinos enviados pelos espíritos amigos e elabora esses estudos que estão nas obras básicas que nós conhecemos, sendo o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu, o Inferno e a Gênese. E hoje nós podemos ter esse conhecimento em mãos, de poder ter em nosso coração, em nossa mente, né, descortinando para nós aí um conceito de vida, um entendimento de vida muito mais amplo, muito mais belo, muito mais vasto. Por isso que o tema de hoje está lá no capítulo 6 do Evangelho, com o título Cristo Consolador. E Kardec traz para nós o jugo leve, nos fala do Consolador prometido, e os Espíritos, nas suas instruções, também nos traz o advento do Espírito de verdade. E aí eu convido o Léo para estar fazendo a leitura e depois os comentários. Léo. Vamos lá, então, né? Capítulo é um dos capítulos mais gostosos, pelo menos para mim, né? Traz uma luz assim, um consolo de fato, né? Não é só o título, não. Acho que é. Mas vamos lá, vamos fazer a leitura. Bom, o Cristo Consolador, capítulo 6. Começa lá, o jugo leve. Vinde a mim, todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei comigo, que sou brando e humilde de coração, e acharei repouso para vossas almas, pois é suave o meu jugo e leve o meu fardo. Mateus, capítulo 11, versículo 28 a 30. Todos os sofrimentos, miséria, decepções, dores físicas, perda de seres amados, encontram consolação na fé no futuro, na confiança na justiça de Deus, que o Cristo vem ensinar aos homens,
sobre aquele que, ao contrário, nada espera após esta vida, ou que simplesmente duvida. As aflições caem com todo o seu peso, e nenhuma esperança lhe mitiga o amargor. Foi isso que levou Jesus a dizer: vinde a mim, todos vós que estáis fatigados, e eu vos aliviarei. Entretanto, faz depender de uma condição a sua assistência e a felicidade, que promete aos aflitos. Essa condição está na lei, por ele ensinada. Seu jugo é a observância dessa lei, mas esse jugo é leve e a lei é suave, pois que apenas impõe como dever o amor e a caridade. Acho que eu leio mais o item 3 também, né, que vai entrar no Consolador prometido, né? Se me amais, guardai os meus mandamentos, e eu rogarei a meu Pai, e ele vos enviará outro Consolador, a fim de que fique eternamente convosco, o Espírito de verdade, que o mundo não pôde receber, porque não o vê e absolutamente o não conhece. Mas quanto a vós, conhecê-lo-ei, porque ficará convosco e estará em vós. Porém, o Consolador, que é o Santo Espírito, que meu Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará recordar tudo o que foi dito. Aí está no Evangelho de João, capítulo 14, versículo de 15 a 17 e no 26. E aqui ele vai trazer esse capítulo, né, com título, nós falamos no começo, o Cristo Consolador. Ele vem no capítulo 6, logo após o capítulo 5, óbvio, mas o 5 vem trazer as aflições, né, como nós já falamos anteriormente aqui, e o 6 vem como sendo o Cristo Consolador. E é engraçado não, é lógico, na verdade, que do 5º ao 10º, Kardec vai tratar justamente das bem-aventuranças, que foi falado pelo Cristo, justamente o Cristo Consolador. Então ele coloca aqui, no meio das bem-aventuranças, o Cristo, para a gente entender a grandeza desse ser que vai nos consolar. Porque às vezes a gente fala, mas quem é o Cristo? E como é que alguém ou um espírito pode nos consolar? Quem é essa pessoa, né? Então, se não bastasse as bem-aventuranças que ele já nos deixou, as virtudes que ele mostrou, o bem proceder, ele também é aquele espírito que não vem fazer a vontade dele, mas vem fazer também a vontade do Pai, como ele mesmo coloca. Ele também é o espírito que vem como a própria codificação nos traz, como modelo, guia, mas o espírito mais perfeito que a Terra já vivenciou. E o Cristo também traz nos seus ensinamentos, como eixo ali, a alegria, a esperança, a própria bem-aventurança já nos traz um conforto. Então, quando nós olhamos isso, entendemos o Cristo como um filho legítimo do Pai, nós entendemos que nós precisamos ter um olhar diferente. E que, quando ele coloca o consolo, muitas vezes, não é o consolo como nós imaginamos. Às vezes é dentro das dificuldades, mas é o estender a mão que o Cristo vem nos dar. E aí ele promete, então, que o Pai enviará um novo Consolador. Mas aí eu passo para a Cláudia, para que a Cláudia possa entrar um pouquinho. Acho que é a Cláudia, né? Ou Paulo? Pode ser. Quer falar então, o Paulo? Vai. Tanto faz, Paulo. É tu mesmo, Claudinha. Então, vamos lá. Sou eu. Eu entendo também que esse capítulo do Evangelho, ele tem o objetivo de esclarecer sobre o papel da doutrina dos Espíritos em relação à consolação dos nossos sofrimentos. É um alerta sobre a necessidade da dor e a procura da solução para erradicar, para eliminar da nossa existência. E não por acaso, como o Léo disse, né, Kardec trabalha primeiro os bem-aventurados dos aflitos. E o Espiritismo ele é entendido como consolador prometido por Jesus, mas antes é bom a gente saber sobre essa palavra, consolador. A palavra consolador, ela vem do substantivo que deriva do verbo consolar. Consolador, portanto, é aquele que consola, que diminui a dor, a aflição, né, que está junto do outro que sofre. E é interessante a gente lembrar que o consolador, ele não interfere diretamente, mas ele atua por meio das palavras, procurando auxiliar o consolado a passar um momento difícil.
Mas aí a gente pode pensar, mas como que Jesus vai falar com a gente, vai nos consolar dessa forma? Né? Mas através dos ensinos que ele já trouxe, ele chama todas nós a observar a lei. Ensina todas as coisas, fazendo a gente compreender o que o Cristo só disse por parábolas. E aí, como disse o Evangelho, o Espiritismo vem abrir os olhos e os ouvidos, porque fala sem figura, sem alegoria, tira o véu, né? Mostrando para nós que não existem mistérios, vem finalmente trazer aí a consolação a todos nós que sofremos, né? Como está lá no Evangelho, né? Dando uma causa justa e um fim útil para as dores. E é interessante a gente observar que Allan Kardec, ele discorre sobre a importância de aceitarmos o jugo do Cristo, a necessidade de empregarmos todos os esforços para entender e praticar essa mensagem imortal. E ele esclarece também sobre o entendimento que pode ser realizado aí por meio desses ensinos espíritas, uma vez que o Espiritismo é o Consolador prometido por Jesus, né? A gente entende aí também que o Espiritismo, ele é como se ele usasse uma alavanca para fazer com que a humanidade avance. Eu vejo mais ou menos assim. O Espiritismo, ele veio, tirou todo o véu, clareou a nossa frente, nos tirou daquela ignorância para poder avançar. Né? E aí, o que a gente faz com esse Consolador prometido? Como que a gente aceita esse jugo leve? Fala aí, Paulo. Esse fardo suave. Isso, esse fardo suave. Eu acho interessante a gente retomar nessa fala de Jesus, porque se há uma fala de Jesus que tem um caráter extremamente consolador, confortador, alentador, é essa que o Léo leu no início, que Kardec coloca, né, abrindo este capítulo. Vinde a mim, todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo. E aí ele fala que o jugo é suave e o fardo é leve. É interessante nós observarmos atentamente que ele não disse assim: ficais tranquilos, repousando, todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu irei até vocês e vos aliviarei. Ele diz: vinde a mim. Então ele nos pede aí uma ação, ele nos pede que nós nos movamos, que nós façamos uma busca e um esforço. E aí, Emmanuel, no capítulo 11 do livro Caminho, Verdade e Vida, que tem o título Conforto, ele vai dizer assim: no entanto, é imprescindível ponderar que não será justo querer alguém confortar-se sem se dar ao trabalho necessário. Um pouco na frente ele diz assim: conforto espiritual não é como o pão do mundo que passa mecanicamente de mão em mão para saciar a fome do corpo, mas sim como o sol, que é o mesmo para todos, penetrando, porém, somente nos lugares onde não se haja feito um reduto fechado para as sombras. Nesse trecho, ele nos convida a sairmos da caverna de nós mesmos, muitas vezes. Né? Quando a gente está em sofrimento, a gente vai se fechando, às vezes, num espaço que não necessariamente é um espaço físico, mas um espaço mental, em que nós nos fechamos para a vida. Então, ele fala: sai da caverna, busca. Então, querendo nos dizer que a consolação que Jesus promete, e que depois o Espiritismo também vai prometer e vai reforçar, não é gratuita. Ela demanda um esforço. E aqui nós já outro dia estudamos um dos capítulos do Evangelho que trabalha o pedir e obtereis. Isso. Buscai e achareis. Batei e abrir-vos-á. Tudo isso é ação. São todos os verbos no imperativo. Faça alguma coisa. E esse vinde é um convite e é também um apelo para que faça,
Não fique aguardando. Então, o Cristo não vai vir até a gente pegar o jugo nosso e botar nas costas dele. Ele fala assim, tomai o meu jugo sobre vós. A gente quer que o Cristo venha até a gente, nós fiquemos deitados em berço esplêndido no sofá, e aí o Cristo vem e nos consola, pegue a nossa dor, a nossa aflição, as nossas aflições, os nossos problemas, e bote no seu cangote, né? Tome o nosso jugo, o nosso fardo e leve para consigo. Não. Ele fala, tomai o meu jugo, tomai o meu fardo. O meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Porque o fardo de Jesus é leve. O nosso é que é pesado. Quando? Quando nós guardamos mágoa, quando nós temos ressentimentos, quando nós somos apegados, quando nós temos orgulho, quando nós carregamos culpa, quando nós negamos perdão, e todos os maus sentimentos que nós temos dificuldade. Não é? Então, quando a gente começa a tomar o jugo de Jesus, o fardo de Jesus, aí sim, nós estamos seguindo os seus ensinamentos, o fardo vai sim ficar leve e suave, mas a gente vai discorrer um pouco mais ao longo aqui dessa nossa hora, com mais detalhe, né, Léo? E é só fazendo a ponte disso mesmo, eu acho que é o consolo que a gente tem nessa palavra, nessa frase, né? Vinde a mim, é só o vinde a mim, quando a gente entende a envergadura do Cristo, né? Mesmo que ele não falasse, eu vos aliviarei, mas o vinde a mim, ou seja, bem aqui próximo, né? Como se fosse o irmão mais velho, como se fosse um pai naquele momento, vinde a mim mesmo ali. Depois ele coloca, se me amas, se me amas, mantém meus mandamentos, né? Ele vai falar, ou seja, se me ama, cumpre aquilo que eu tenho colocado, se de fato me ama, me admira, me tem como um modelo e guia, cumpre aquilo que eu venho ensinar. E aí ele vai então falar que o Pai envia um Consolador. O Consolador é a doutrina espírita. Ele nos traz então a imortalidade da alma, os ensinamentos do pós-morte ali. E ele vai trazer também amai-vos e instruí-vos. E aí, antes de começar um pouquinho a live aqui, confesso que eu vou falar sem refletir, mas amai-vos. Ele veio e mostrou o amor pessoalmente, né? E depois ele traz a doutrina, o Consolador ali, no instruí-vos. Porque ele vai instruir através da doutrina. Então, o amai-vos e instruí-vos, embora num outro sentido, eu acho que primeiro ele vem mostrar o amor na prática, e depois fala, olha, eu vou instruir como fazer agora. Vocês que lá atrás não tiveram capacidade de entender isso, agora vão ter. Então agora eu apresento uma nova oportunidade de, se vocês instruírem, entender o que é esse amor. Porque é um convite que ele nos faz. Porque quando eu fui falar no começo, mas eu me limitei, nós imaginamos que o consolo, muitas vezes, é a gente acalmar, tirar a dor, trazer a facilidade. Né? Mas não é isso. Às vezes o consolo do Cristo é justamente dificuldade, porque é através da dificuldade que nós vamos nos consolando, entendendo o que de fato é a vida, qual a importância do pós-morte, né? Então, o Cristo traz uma simplicidade tão imensa, e ele vem trazer o amor, depois a instrução através da codificação, que é algo que nos conforta muito. Eu acho que só por isso bastaria já o capítulo, né? Porque ele vem trazer ali, olha, o que eu fiz, sigam. E a instrução está aí, o manual está aí, né? Então, acho que esse é o consolo, né? Você falou bem, Léo, amai-vos e instruí-vos. Vamos falar no âmbito geral, tirando só da doutrina espírita, né? Para quem também está nos acompanhando, outras religiões também tem as instruções. A gente hoje, no século XXI, não podemos mais alegar a ignorância do conhecimento, das leis, o que é certo, o que é errado, né? Como diz Paulo, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Então, em geral, a mensagem cristã, ela é aceita e admirada no mundo inteiro, mas raros são os povos, sobretudo aqui no Ocidente, que não reconhecem o elevado teor moral do Evangelho.
né? Mas esse fato aí eu vejo que está longe de a gente se fazer submisso ao jugo do Cristo e colocar em prática os seus ensinamentos. Aliás, é preciso entender o verdadeiro sentido dessa expressão jugo do Cristo, né? Significa aí o auxílio concedido pelo Senhor que para nos conduzir ao caminho da verdadeira liberdade e felicidade. Conhecereis a verdade vos libertará. Não se refere aí a uma imposição, uma subjugação, como muitas pessoas interpretaram no passado. Então, todos os sofrimentos, as misérias, as dores, como dizem no Evangelho, a perda dos entes amados, vai encontrar consolação nessa fé no futuro, nessa confiança em Deus, que o Cristo veio ensinar em carne aqui. E Jesus estabelece aí uma condição para a sua assistência e a felicidade que promete a todos nós. Essa condição está na lei por ele ensinada. E o jugo é a observação dessa lei. Então, se esse jugo é leve e a lei é suave, né, que é a observação da sua lei, ela não nos impõe, mas ela tem o dever de nos colocar no caminho. E acho que o melhor caminho que nos leva a esse entendimento dessa lei é o amor e a caridade. Então, eu vejo que é sempre um trabalho individual, né, é uma decisão individual de se transformar para melhor. Cada pessoa, com o recurso que tem, onde vive, como vive, tem condições de se renovar espiritualmente, não pode mais alegar ignorância. Eu não sabia. Né? A gente tem que se libertar desses círculos viciosos do erro que a gente tem, que determina aí, muitas vezes, pela lei de causa e efeito. Então, é preciso trabalhar essa vontade, se empenhar nesse esforço evolutivo. O Haroldo, em uma de suas palestras, ele tem uma fala que eu achei muito oportuna, cabe bem aqui, né? Ele fala assim, era final de ano, a gente tinha aquele slogan, né, do final de ano, ele diz assim, tente, invente, erre diferente. Ou seja, a gente tem que sair desse ciclo vicioso de cometer sempre os mesmos erros, senão esse processo de evolução, como dizem os espíritos, é tempo de séculos. Se a gente ficar ainda nesses mesmos erros que nós cometemos, não vai demorar séculos, vai demorar milênios. Então, eu vejo que esse aceitar o jugo do Cristo é um trabalho individual que a gente tem que fazer, de superar aceitar, né, as nossas imperfeições, as nossas mazelas, os vícios que ainda temos e trabalhá-los para sermos pessoas melhores, mas através do amor e da caridade. Legal, é isso mesmo. É legal também pensar na palavra jugo, né? Para lembrar o significado disso, né? Jugo é canga, né? É aquela parte de madeira que eu ponho no cangote do boi, do animal, para que ele puxe, né? O arado, enfim. Mas, então, esse significado de jugo nos remete, obviamente, a algo difícil, pesado, de sofrimento, não é? Mas jugo leve, como assim? É de isopor? Dá uma interpretação errada, né? Ele fala, o fardo é leve, mas o jugo é suave. Suave quer dizer, acho que tem um acolchoadinho ali, deve ter um feltro para não pegar direto nas nossas costas, enfim. Mas a ideia aí, como o Léo disse, é que não é que nós vamos estar livres do sofrimento, das aflições, porque isso é uma questão de lei de causa e efeito, uma questão evolutiva. Mas qual é o olhar que nós vamos ter do sofrimento? Qual é o entendimento que isso vai nos dar? E aí eu acho que Jesus veio como o primeiro grande consolador. E quando ele promete a volta do Consolador, né? E ele fala o outro Consolador, porque ele era o grande primeiro, não é? Vem então depois, 18 séculos depois, Allan Kardec e nos traz a doutrina espírita. E aí a gente tem a doutrina espírita, como a Claudinha lembrou, talvez nós estejamos falando para não espíritas também, já que estamos em mídias sociais. A doutrina espírita, ela se considera o Consolador prometido por Jesus.
Então, mais ou menos assim. Eu costumo dizer sempre isso. Quando eu ouvi pela primeira vez esse conceito, que o Espiritismo é o Consolador prometido, o pensamento meu foi o seguinte: quer dizer, então, que Jesus, lá na Bíblia, há 2000 anos, ele diz assim: eu vos enviarei o Consolador. E aí o Espiritismo fala assim: sabe aquele cara lá? Aquele cara sou eu. Roberto Carlos. Roberto Carlos. Aí fala assim: é muita audácia da filombeta, né? Para usar uma expressão bem moderna. É tipo assim, o Espiritismo se acha, né? Tá se achando. Como que ele pega uma fala de Jesus e fala assim: não, esse cara aí, esse cara sou eu, a doutrina espírita. Mas aí, você vai estudando. Eu estou falando uma coisa que de 20 anos atrás, tá, gente? Eu tinha cabelo preto na época. Você vai estudando, você vai lendo, você vai entendendo, você vai compreendendo, você vai analisando, você vai refletindo e você fala assim: não é que é? Não é que é, porque quando ele promete o Consolador, ele fala assim: ele vos lembrará todas as coisas, vos detalhará, vos ampliará o Para conceito. recordar, né? Em outras palavras, né? Mas, É. e a gente observa a doutrina, é exatamente isso. Porque Jesus já pregou o amor, já pregou a consolação, mas o Espiritismo nos traz ferramentas para a compreensão de como que isso se dá. Então, a Claudinha citou o Haroldo. O Haroldo, no livro recém-lançado dele, chamado Despertar, ele começa o livro contando a história de um conhecido dele, ateu, que fez uma ruptura com Deus, porque ele não entendeu como que pode haver Deus, e o ateu diz, se é que Deus existe, como que ele permite o sofrimento? E o sofrimento de uma forma tão atroz, em muitos casos. Não é? Então, ele fala, se Deus existe, por que ele permite que os seus filhos sofram? E, de fato, se a gente for observar, você vai ver, por exemplo, crianças que já nascem com deficiências físicas ou intelectuais, que sofrem com câncer, que morrem com tenra idade. Por outro lado, você vai ver pessoas que totalmente sensuais, que vivem a vida, que têm todo às vezes, um comportamento até criminoso, e a impressão que dá é que a vida sorri para elas. O que diz a maioria das religiões? Olha, suporta, porque a recompensa vai estar depois da morte. Ok? Ok. Mas está o que eu achei na web. Aí a impressão que dá é que para uns, essa passagem para pós-morte é mais cara que para outros. O custo dessa passagem, né, para esse momento futuro é mais oneroso que para outros. Aí vem o Consolador prometido e vai nos trazer conceitos já antigos, que a reencarnação não é um conceito novo. É uma lei, né? Lei de causa e efeito, livre-arbítrio, mediunidade, né? A possibilidade de uma mãe receber uma carta de um filho que já desencarnou, não é? Isso tem um caráter muito consolador. Quando você entende, através dessa tríade, reencarnação, livre-arbítrio, lei de causa e efeito, o porquê do sofrimento, e aí vem o capítulo 5, que o Léo citou agora há pouco, das aflições, né? Bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados, e aí a doutrina vai nos falar sobre as causas atuais e as causas anteriores às aflições. Então, é todo um escopo de informações que vai nos trazer, de fato, consolação. Então, acho que aí a gente se convence de que o Consolador prometido, de fato, é a doutrina espírita. Né? E só para terminar, um comentário do que o Léo citou, o mandamento, né? Espírita, amai-vos, primeiro mandamento, instruí-vos, segundo mandamento, assina o Espírito da Verdade. A gente aprende em Espiritismo que a gente primeiro avança em conhecimento, em intelectualidade. E depois vem a questão moral, a questão do sentimento. Não é? Mas aí, por que está invertido, então? Por que ele fala primeiro amai-vos e depois instruí-vos? Você primeiro tem que me instruir para depois poder
fazer julgamentos morais e amar? Não é? Porque para nos dar a medida da importância. E amar é mais importante. O instruir-vos, o conhecimento, é só ferramenta para que você possa amar. Porque o objetivo no final é amor. Não é? E você pegar... É isso mesmo, né? É eu ou a Cláudia que falo, nem sei. É o Léo, é você, Léo. Eu fiquei até perdido nesse amor, né? Porque eu fiquei pensando, não é? Mas sabe, Paulo, mas é no amor do Cristo, né? Mas sabe, há um tempo atrás, algum tempo também, essa dúvida me bateu muito. Mas como assim, né? Espiritismo é o consolador prometido, né? Porque é uma promessa do Cristo. Poxa, o Cristo tem quase todas as religiões, né? E, pô, espiritismo que nem, né? Uma das últimas religiões, se não há, né? O Consolador. Mas aí a gente entende que será que o espiritismo vai ser o futuro, a religião do futuro? Aí não, é o futuro das religiões. Então a gente começa a entender que nós vamos todo mundo convertendo para o mesmo lugar, né? O entendimento nisso. E a consolação e o próprio Cristo trazendo a doutrina como sendo o consolador prometido, é os ensinamentos que ali nós vamos encontrar. E é engraçado que ele fala, eu não vou trazer nada novo, eu estou trazendo aquilo que eu já trouxe outrora, que vocês não lembram, né? Então, estou trazendo para que vocês relembrem, não é nada novo, não. Mas e lembre que acima disso tudo, tem um Pai ainda, misericordioso, que é o dono de tudo, né? Que sabe tudo. Então, eu não vim destruir as leis, muito pelo contrário. Eu estou chamando vocês para as leis. Entenda isso, estou trazendo vocês o que de fato é. E aí não tem mais doutrina espírita nisso. Aí ele chamou todo mundo. Se hoje nós rotulamos como espiritismo, amanhã é nítido que não vai ser espiritismo. Vai ser qualquer outra coisa. Vai ser espiritualidade que seja. Nem religiosidade nós estamos falando, né? Não é uma religião fechada ali. Porque a religião a gente pensa num aquário, coloca dentro de um rio, né? E o aquário é religião, fecha a gente. O que ele está trazendo aqui eu vou tirar esse aquário, eu vou tirar esse véu, eu vou trazer o conhecimento verdadeiro para vocês. Chamem como quiser, mas a mensagem é essa. A mensagem consoladora é essa. E aí a doutrina vem, Kardec vem e consegue pegar essa informação, né? Então a codificação vem em cima disso. Então é o Consolador prometido que entendeu qual era a mensagem que o Cristo queria passar. Não porque é o espírita, né? Mas porque Kardec consegue, então, captar essa mensagem. Lógico que ali envolvido pelos espíritos amigos, né? Os benfeitores, mas é esse. Então, o conforto é justamente trazer o conhecimento da verdade, porque a verdade vos libertará. E é isso que ele está falando. O conhecimento vai libertar. Passar para a Cláudia um pouquinho. Então, é interessante a gente falar Cristo Consolador, mas será que essa fala, vinde a mim, será que a gente entende mesmo o que é isso? E aí eu fui lá no livro Fonte Viva, na lição do número 5, então o título é bem, eu achei até forte que Emmanuel coloca. O título tá, consegue ir? E aí embaixo está escrito, vinde a mim, Jesus. E aí a gente lê a lição que ele fala, e num trechinho lá ele fala, contudo, é fácil ouvir e repetir, vinde a mim, do Senhor, mas quanto difícil é ir para ele. E aí a gente reflete, a gente fala, vinde a mim, será que realmente a gente tem o Cristo como consolador da nossa vida? Né? E ele fala aqui, todos os crentes registram seu apelo consolador, mas raros se revelam suficientemente valorosos na fé para lhe buscarem a companhia. Em suma, é muito doce escutar o vinde a mim. Entretanto, para falar com verdade, já consegue ir? E aí a gente pensa, né? Poxa, como é difícil a gente, no momento de dor e de sofrimento, como vocês colocaram, né? Nós já falamos em outras lives também, como é difícil a gente ter esse consolo do Cristo, porque parece que a gente coloca as outras religiões mais ainda, parece que coloca o Cristo lá longe, né?
coloca ele lá no alto, distante de nós. E, na verdade, o que a doutrina, por que eu entendo que ela é o Consolador prometido? Porque ela traz o Cristo para perto de nós. Ela faz a gente, por isso que fala que é o redivivo, o cristianismo redivivo. É reviver o que o Cristo viveu na época, as formas como ele viveu, a maneira como ele viveu, como ele entendeu. Né? Então, é difícil a gente ter essa ideia também. Né? E aí a gente fala, é bom também a gente ter em mente que o crescimento espiritual, como a gente falou muito de dor aqui, não acontece só pelos caminhos da dor, mas também pelo exercício do amor, como ensina o Pedro, acho que é a sua primeira epístola, que ele fala, acima de tudo, cultivai com todo ardor o amor mútuo, porque o amor cobre a multidão de pecados. Né? E aí a gente para e pensa, nossa, então é o amor, é a caridade que a gente está aceitando realmente hoje Jesus como Consolador prometido. Porque não adianta nada a gente só falar, e a gente não interiorizar isso em nós. Né? E aí a gente vê quantas pessoas que têm sido cristão sem o Cristo. Porque ser cristão não é simplesmente ir numa casa religiosa, ir na casa espírita, numa missa, num culto, não. Ser cristão é trazer o Cristo para junto de nós. É imaginar que o que a gente está fazendo, o Cristo está ali do lado. Será que se o Cristo estivesse do meu lado em alguns momentos, eu faria às vezes o que eu faço? Eu ia pensar, eu ia ficar com vergonha, eu ia falar, deixa que depois eu faço, ou falo, ou até mesmo pensa, né? Porque o Cristo tem essa energia, a atmosfera dele abrange todo o nosso planeta, então ele sabe, até mesmo antes da gente pedir, ele sabe o que a gente sente. O que está no nosso íntimo, o que está no nosso coração, no nosso pensamento. Então, eu vejo que a doutrina espírita ela é o Consolador prometido porque ela nos ensina essa responsabilidade de viver. Que é importante deixar claro isso, que está na nossa consciência. Acima de qualquer demonstração externa, primeiro a gente tem que refletir em nós mesmos, né? Para que isso realmente aconteça de verdade. Isso aí. Eu fiquei pensando aqui, enquanto você falava dessa citação do Emmanuel, né? Que antes de alguém conseguir ir até o Cristo, né? Neste convite do vinde a mim, existem aqueles que não estão querendo ainda. Porque uma coisa é eu querer e não conseguir. A outra é eu nem querer. Porque eu estou tão arraigado aos meus hábitos, à minha forma de ser, que eu não me propus a uma mudança ainda. Então, esse é um ponto crucial para a nossa evolução. E é um ponto crucial quando a gente fala da questão da consolação, porque a consolação, estando intimamente ligada à questão do sofrimento, nós temos que entender que quando o Cristo fala, tomai sobre vós o meu jugo e o meu fardo, ele está querendo dizer o seguinte, olha, o meu comportamento, as minhas leis, tudo aquilo que eu já ensinei a vocês, começa a fazer. Quando você fizer aquilo que eu estou orientando você a fazer, você vai perceber que o fardo vai ficando mais leve, que o jugo vai ficando mais suave. Mas será que eu quero? E se eu quero, eu consigo? Então, por exemplo, no nosso dia a dia, para trazer para o nosso cotidiano, né? De repente, eu estou numa fase meio difícil financeiramente na minha vida, mas eu não quero dar o braço a torcer. Aí o meu orgulho fala assim, quer saber? Eu vou lá, o povo está falando que eu não estou bem das pernas, eu vou lá, eu vou comprar um carro zero, e eu vou pegar aquela Bíblia, né? Mas eu vou suar sangue, mas eu vou desfilar do carro zero para tapar a boca desse povo. Trouxe aflição. Né? É o ego. Trouxe sofrimento, né? Às vezes no relacionamento, no casal, eles ficam competindo, marido e mulher, para ver quem é que machuca mais o outro. Quem é que dá mais estocada um no outro ao longo do dia. Assim, não, hoje eu ganhei. Está 3-2 para mim. Não é? Sem tentar o entendimento e buscar a compreensão.
Quando o nosso apego às coisas é tão grande que eu não consigo me desvencilhar de nada, materialmente ou de pessoas. Como você disse, conhecereis a verdade e ela vos libertará, mas eu não estou querendo. Eu quero para mim, eu quero junto de mim. Então, esse tipo de comportamento que está nos pequenos atos e nos grandes atos, nas pequenas palavras e nas fortes palavras, né? Nos mais singelos pensamentos, nos mais atrozes pensamentos. Não. Foi e voltou. Isso é tomar o jugo de Jesus para nós, no sentido de pego o ensino, e aí, como você disse, Cláudia, eu trago para dentro, eu introjeto aquilo que eu já compreendi, e aí aquilo depois vai sair de mim em formas de pensamentos, palavras e ações. Exatamente. Isso é tomar o jugo de Jesus para a gente. Ó, gente, só para avisar, dá licença um minutinho, só para avisar, pode ser que eu saia da conexão, porque como eu tive que entrar pelo celular assim de última hora, minha bateria está acabando. E eu tô sem carregador aqui, tá? Corre só lá para com você o carregador. Ai, eu duro que não tem tomada aqui, não sei como é que eu... Qualquer coisa, se eu cair, vocês finalizam. Tá bom. É interessante, você trazendo isso, eu tenho um outro capítulo de Emmanuel, que ele vai chamar Cadáveres, né, que também é um capítulo, um título muito pesado, né? E ele vai falar até quando vocês vão ficar agindo como cadáveres, sem ação, sem nada, né? E chamando mesmo para isso. E aí, eu acho que é bem isso mesmo. Quando que nós vamos despertar de fato para a vida? Nós vamos esperar desencarnar, chegar no plano espiritual para despertar? Não é melhor despertar agora, entender agora, olhar o Cristo agora? Nós estamos tentando olhar, às vezes a gente não compreende ainda, mas vamos olhar para o Cristo agora. O despertar é para já. Porque no plano espiritual é obrigação de todo mundo despertar. Porque chegou lá, você viu tudo? Bom, é assim, é assado, então vamos despertar agora, né? Então, é o nosso compromisso em receber esse conforto, esse consolo do Cristo, é de fato despertar para a vida, despertar para o que de fato importa. E quando nós vamos olhar, eu estava procurando aqui, a pergunta 795 do Livro dos Espíritos, ele vai falar o seguinte: Espiritismo se tornará crença comum ou ficará partilhado apenas com algumas pessoas? E eu já li tantas vezes o Livro dos Espíritos, mas não lembrava dessa pergunta, né? Depois eu fui procurar aqui agora, lembrei. Aí ele falou, se tornará crença geral e marcará nova era na história da humanidade. Então, voltando de novo, não é o espiritismo em si, mas sim os conceitos, os ensinamentos ali, né? Então, os aspectos que tá nele mesmo ali. E não me estendendo muito, não, Paulo, eu passo para você, porque pelo menos a gente termina e a Cláudia não cai, né? Então, lembrando desse despertar aí, é interessante eu lembrei lá do livro Nosso Lar. No caso de André Luiz ficou 8 anos naquela condição, né? E uma vez cansado, ajoelhado, bebendo aquela água lamacenta, comendo aquela planta nojenta que tinha lá, ele teve um insight. Ele pensou assim, deve existir um Criador, um Pai. Mas se ele me criou, ele me ama. Ele não esqueceu de mim. E aí, ele precisou de 8 anos para olhar para o alto, para sair daquele estado de lamúria e se conectar. Né? Então, ele resolve ali naquele momento fazer uma prece. Quando ele termina a prece, ele abre os olhos, Clarencio estava do lado dele. Mas aí a gente pode perguntar, mas Clarencio, sua mãe, não esteve muitas vezes ao seu lado? Então, não é questão de circunstância ou questão está nos olhos de quem vê? Às vezes a gente acha que a gente não está amparado pelo Cristo, mas aí a gente precisa desse despertar. E o André Luiz é um exemplo prático para nós. Ele ficou 8 anos, demorou 8 anos para despertar. E a gente, como diz o Léo aí, estamos vivendo como cadáver aqui, né? Estamos vivendo nessa condição. E aí a gente pode lembrar lá do livro A Vida Escreve, né? Aquela passagem de A Visão de Eurípides,
que ele se desdobra uma noite, vai em volitação, e ele se vê aí, começa a subir, vou falar rapidinho, ele viajou, né, se encontra numa campina verdejante, num deslumbramento, ele vê a presença do Cristo. Aí ele começa a chorar e ele percebe que o Cristo também chorava. E aí ele fica imaginando o sofrimento que o Cristo passou, né, as situações que ele viveu aqui, né, e aí ele toma coragem e pergunta, né, nessa linha de pensamento que ele teve, ele pergunta, Senhor, por que choras? E aí Jesus o respondeu. E aí ele, fazendo-se entender com o que Jesus estava ouvindo, ele pergunta de novo, chora pelos descrentes do mundo? E aí ele notou que o Cristo correspondia agora com um olhar para ele. E aí, além do olhar, naquele instante, Jesus responde para ele: Não, meu filho, não sofro pelos descrentes, aos quais devemos amar. Choro por todos que conhecem o Evangelho, mas não o praticam. E aí, nesse Nossa. momento, conta Eurípides que não sabia descrever naquele momento o que ele estava sentindo, como se caísse numa profunda sombra, né, diante da dor que a resposta trouxe a ele. Ele desceu de novo, acordou no corpo, na cama, era madrugada, levantou, não conseguiu mais dormir, e desde aquele dia, sem comunicar a ninguém essa revelação, ele se entregou aos necessitados, aos doentes, sem repouso de sequer um dia, servindo até o seu desencarne. Então a gente, sabe, quando eu vejo essa história, eu falo, nossa, Jesus ali nessa história, pode ser até uma história, mas imagina, Jesus não sofre pelos descrentes, porque ainda não despertaram, ele chora por nós que já despertamos e não vivemos o seu evangelho. Até porque, como nos ensina a doutrina, né, muito será cobrado que muito foi dado. Então, se você já tem um conhecimento, você tem peso 2, né, na hora de botar na balança. Exatamente. Então, a gente tem que lembrar muito disso, porque é um compromisso de fato. Mas muitos, quando compreendem isso em doutrina espírita, acham que então é melhor ficar na ignorância. Só que a ignorância te aprisiona, né? Te aprisiona e é como você andar no escuro, né? Então, o que é Sim, preferível? É preferível você andar no claro, né? A sim, chance de dar canelada é bem menor, não é? exato. Então, falando em canelada, essa história do Eurípides que a Claudinha contou, lembrou, ela é sempre um chute na canela da gente, né? Tipo, ai, como a gente faz alguma coisa, né? Porque, de Quando a fato, gente não faz nada, né, Paulo? Quando a exatamente, gente não faz nada, né? é um presta atenção mesmo, né? É, E eu estava pensando também, quando vocês estavam falando, o quanto que a gente tem uma cultura do sofrimento muitas vezes, né? Nós temos uma tradição religiosa, e a grande maioria dos espíritas, por exemplo, que vem do catolicismo, e aí não vai nenhuma crítica ao catolicismo, mas só para a gente ter uma ideia de quanto que a questão, às vezes, do sofrimento tá muito intrínseco, né? A gente lembrar daquela oração católica, Salve Rainha, tem um trechinho que fala assim: a vós bradamos os degredados filhos de Eva, a vós suspiramos, gemendo e chorando neste vale de lágrimas. Né? É como se a gente absorvesse o sofrimento e entendesse que é o sofrimento que vai nos fazer evoluir, até com um olhar muito cristão mesmo, né? Aquela coisa do cristão em holocausto que se entrega em nome do Cristo. Isso é muito lindo e maravilhoso. Agora, a questão é que o sofrer por sofrer não resolve. Se a gente compreendeu que o sofrimento faz evoluir, nós entendemos errado. Porque o que nos faz evoluir é bem sofrer. É quando eu compreendo que o sofrimento me é benéfico, me é remédio amargo, que eu tomo para a minha evolução. Aí ele faz sentido. Porque senão ele não tem nenhum objetivo mais amplo, mais abrangente, né? É o olhar dramático que a gente traz, né? Essa cultura do olhar dramático.
A gente tem um comportamento, muitas vezes, de autoflagelo. E que nos leva, via de regra, para um sentimento de culpa. E o quanto que é importante nós compreendermos que, no processo evolutivo, o erro e o acerto são inerentes. Né? Então, quando a gente compreende que o erro faz parte do processo evolutivo, a gente vai minimizando a culpa e, na verdade, trabalhando não a culpa, mas, como diz Joana de Angelis, a responsabilização. E aí a gente vai num processo realmente de progresso. Então a gente fica só remoendo o erro sem que aquilo de alguma forma nos faça progredir. Quando eu entendo a responsabilidade do meu erro, ainda que seja um erro com peso 2, né? O erro com conhecimento de causa, que a doutrina, por exemplo, nos oferece, mas eu me proponho a partir daí a reparar esse erro. E aí a gente segue evoluindo. Isso é fundamental, né? Acho que é o recomeçar mesmo, aprender, né, e recomeçar. Né? Não são as grandes vitórias que vão nos capacitando, são as pequenas derrotas, né, que nós vamos aprendendo e não sofrendo, lamentando e avançando, né? Eu vi, ela estava em página errada, essa mensagem, viu? Eu vi aqui. Minha mãezinha querida, Dona Vera, como filhos de Deus... Eu tô Deus... sem sala aberta aqui, porque não deu para abrir no celular e atrapalhou tudo aqui. Não sei quem está online, não estou vendo nada. A minha mãe coloca assim, como filhos de Deus, estaremos eternamente na escola de aprendizado pelas leis do Pai. Lindo tema de hoje. Obrigado, Dona Vera. Realmente. É verdade. Ela tinha colocado aqui também, ó. Boa noite, meus amigos. Boa noite, filho. Que Deus os abençoe eternamente. Estava aqui na minha sala, ó, viu? Não vai ficar no sul. Opa, e música? Nada hoje? E música, não tem nada? Música? Puxa, eu já falei do Roberto Carlos, esse cara sou eu, né? Mas não é um trechinho de música. Então a gente pode... Vai, procura aí. Não, pode falar, tô brincando. Assim. Não, e a gente pode concluir também isso daí, né? Como conclui Kardec lá no final desse capítulo, ele fala assim, que o Espiritismo, ele realiza o que Jesus disse do Consolador Prometido, que é o conhecimento das coisas, fazendo que o homem saiba de onde vem, para onde vai e por que está na Terra. Um chamamento aos verdadeiros princípios da lei de Deus e consolação pela fé e pela esperança. Então, que a gente... Opa! Realmente, Consolador Prometido. O que significa esse vinde a mim, né? Todos vós que sofres. Como que a gente pode trazer isso para os dias de hoje, para o nosso século, para a nossa vida, para o nosso dia a dia? Será que realmente a gente está com o Consolador Prometido? Será que realmente a gente entendeu o recado? Termina com uma música aí, Paulo. Não, eu queria citar aqui um trecho que no final desse capítulo nós vamos ter duas comunicações do Espírito de Verdade, que a gente, quando aprende em doutrina espírita, que na verdade é Jesus e uma legião de espíritos, não é? Essa pleiade. E aí ele tem um trecho que ele fala assim, primeiro ele tem a primeira mensagem, que tem o trecho em que o Léo citou, Espíritas, amai-vos, primeiro mandamento, instruí-vos, segundo mandamento. E mais à frente ele vai dizer assim, eu, o jardineiro divino, as cultivo no silêncio dos vossos pensamentos. Nada fica perdido no reino de nosso Pai, e os vossos suores e misérias formam um tesouro que vos tornará ricos nas esferas superiores, onde a luz substitui as trevas, e onde o mais desnudo dentre todos vós será talvez o mais resplandecente. Então, como a gente concebe isso, né? Esse sofrimento que nos depura. Esse é um olhar importante, aí vem o bem sofrer. E na segunda mensagem ele começa dizendo assim, sou o grande médico das almas, e venho trazer-vos o remédio que vos há de curar.
Os fracos, os sofredores e os enfermos são os meus filhos prediletos. Venho salvá-los. Vinde, pois, a mim, vós que sofreis e vos achais oprimidos, e sereis aliviados e consolados. Então, para concluir aqui a minha parte, eu diria o seguinte: se nós temos que trazer para as nossas casas espíritas alguma característica, e mais do que para as casas, porque as casas são formadas de pessoas, de indivíduos, para nós é esse caráter consolador, confortador e acolhedor. Porque o acolhimento, ele conforta e ele também consola. Então, se nós conseguimos, de alguma forma, trabalharmos isso em nós, e isso possa também refletir nas casas espíritas que nós frequentamos e trabalhamos, isso vai permitir que o Espiritismo cumpra com a sua função de consolador, não é? Então, acho que isso é muito importante. E quando a gente trabalhar o sofrimento, aí vem a música, e aí vem Legião Urbana, quando diz Renato Russo, mas é claro que o sol vai voltar amanhã. Reparação, oportunidade de reajuste, né? E a gente segue. E é legal, né? Pode falar, Léo. Não, fala aí. E a gente olhando para uma outra ótica, ele fala, bom, eu sou jardineiro, né? E aí ele fala, vinde a mim. Como que se fosse falar, vinde a mim aqui, vem aqui comigo, eu vou te ensinar também a ser jardineiro. Vem aprender, vem matricular na minha escola, né? Olha para mim, vem aprender comigo, eu estou te mostrando. Então, dando uma esperança no futuro também. Não é só a consolação, mas é a esperança também no porvir, né? E para a gente continuar... Desculpa, mas teve mãe que ficou com ciúme aqui, olha. Essa é minha tia, Vera, viu? Olha quem veio um grande depois. Beijo para dona Vera, um beijo para minha tia também aí, viu? Essa é minha tia. Eu confundi o sobrenome, desculpa. Essas tias, essas mães estão tudo enciumadas, Desculpa, Claudinha, te interrompi. Imagina. Tudo é muito gostoso isso. E é interessante que para tudo isso, gente, a gente só tem uma coisa, penso que é uma coisa a se fazer. É a caridade, é o amor, né? É sublimar o nosso coração, é praticar o bem para conosco, o bem para com o próximo, né? Porque daí sim a gente consegue cultivar esse jardim com esse jardineiro que está com a gente. Legal É demais. isso aí. Foi muito bom. Foi muito bom estar com vocês esta noite, com todos que estão nos acompanhando em todas as salas. É sempre uma alegria estar aqui. E na próxima terça a gente está de volta, às 9 horas da noite. Um beijo para todos. Um beijo, Grande pessoal. Beijo a todos. Beijo a todos. Fiquem com Deus.